bem-vinda ao projeto Dorcas Brasil, pastora e psicóloga Sandra. Fique à vontade para ministrar. Então, meu nome é Sandra Judacheski, sou psicóloga clínica e hoje eu venho trazer aqui uma temática muito importante para todas nós, que é a temática sobre a rejeição, né? Então, o que vem a ser a rejeição, né? Então, é um ato de não aceitar algo ou alguém. É uma das sensações mais difíceis de ser elaborada. Ninguém escapa de uma rejeição ao longo da vida, seja ela na família, no trabalho, entre amigos ou um luto. Então, questionamentos acerca da nossa identidade são mobilizados no momento da rejeição. Sensações de ser descartada, invalidada, sensação de abandono, não sou amada, não estou protegida, fui traída, sensação da pessoa não querer você. Então, tudo isso mexe com o nosso ego. E dentro da nossa instância psíquica, nós temos a nossa consciência, o nosso subconsciente e o nosso inconsciente. O consciente é tudo aquilo que a gente percebe, tudo que eu enxergo, tudo que eu escuto, tudo que eu vejo, tudo que eu cheiro, é as nossas percepções. E o nosso superego, ele está ali, o livre-arbítrio, onde eu escolho fazer o que eu faço. Hoje eu quero fazer isso, então eu tenho poder de escolha no meu superego. E no meu inconsciente estão os traumas, os sonhos, desejos que eu não realizei, estão tudo lá dentro. É como se fosse a caixinha preta da nossa instância psíquica, que a gente não tem acesso. Então, essa instância psíquica, ela é abalada a partir do momento que eu sofro essas sensações. Então, o meu eu não é aceitável. Então, assim, eu preciso ter um falso eu. Rejeição dói, ela dói e muito. Ao mais que você tenha amor próprio e a autoestima elevada, ela é avassaladora, ela dói muito e a gente precisa ressignificar essa dor, porque senão no decorrer da nossa vida, tudo aqueles traumas, aquelas questões que ficam, a gente aquilo vai relembrando na nossa vida. Então, há muitas causas da rejeição. Uma primeira causa seria o abuso, né? Tanto o abuso físico, por exemplo, crianças ou pessoas que sofreram na infância maus tratos, violência, fome, enfim, toda a gama de violência física. E a violência sexual, toda aquela violência que a pessoa, a criança sofreu abusos, né? Às vezes as pessoas que teriam que cuidar, amar a criança, elas acabam sendo os abusadores, né? Então, eu tenho muitas experiências de escuta de pais, avós, tios que abusaram. Então, isso traz consequências na vida da pessoa. Emocional. Um exemplo, um casamento, às vezes que tu tá longos anos, tu te dedica para aquela pessoa e de repente, né, por alguma razão a pessoa, né, desistiu do casamento ou por alguma situação e essa dor emocional ela é muito doída também e cabe a nós, pessoas e mulheres, né, e compreender e identificar o porquê que tudo isso acontece. Só que quando a gente é criança, a gente não a percebe, não tem. O nosso cérebro tem imaturo para a gente compreender tudo isso. Outra situação, outra causa da rejeição é a adoção. Muitas crianças são adotadas, né? E ao longo da vida sofrem
essas rejeições da adoção, abandono, né? Conflitos no lar, né? Lares disfuncionais, infidelidade no casamento, divórcios, rejeição de amigos, gravidez indesejada é outra causa, aborto desejado ou tentado, ou uma criança também nascida com o sexo que às vezes os pais assim desejam uma menina e vem um menino ou vice-versa, né? Crianças que têm deficiência intelectual e física sofrem rejeição, às vezes a morte de um ou ambos os pais, pais com problemas mentais, enfim, enfermidades crônicas, ao qual às vezes a pessoa precisa ficar tempo internada, hospitalizada, e quem fica à mercê dessas pessoas sofre rejeição. Comparação com outro filho é outra causa. Por exemplo, um casal decide, tem uma criança de 5 anos e decide ter um pequenininho. Então, às vezes, assim, aquele pequenininho fica de lado, o bebê, aquele, o que nasce, né, aliás, o maior fica deixado de lado e acaba toda a atenção sendo para a criança pequena. Então, tudo isso traz consequências ao longo da vida, todas essas causas da rejeição. E, e o cérebro de uma criança, ele é imaturo. E é nessa fase que está a rejeição. Ele E muitas vezes acontece já na gestação, não necessariamente só quando a criança é pequena, né? Então, nem toda criança nasce num lar funcional. Tem crianças que são criadas dentro de um lar disfuncional. Por exemplo, uma estrutura familiar se baseia num pai e numa mãe, mas é diferente da função pai e mãe. Função materna e função paterna são diferentes do ser pai biológico. Então, a função é aquela que cuida, que protege, que faz todos os cuidados básicos para aquele serzinho. Então, é a função as funções parentais que vão dar direcionamento ao desenvolvimento de uma criança. E basicamente nós temos 5 feridas da alma, que são a rejeição, e que todas essas 5 feridas elas usam máscaras. Por exemplo, a rejeição, o tempo todo você tenta ser agradável. Você não sabe dizer não. A ferida do abandono, você cria relacionamentos de dependência emocional. Pessoas que foram injustiçadas são pessoas extremamente rígidas. Pessoas que são traídas são pessoas controladoras. O masoquismo é aquela pessoa que tem prazer no sofrimento. Ela usa a máscara da humilhação e elas geralmente atraem o que elas sofreram. Então, pessoas que sofreram rejeição vão desenvolver dificuldade nos relacionamentos interpessoais. Eu tenho que tirar o meu olhar daquilo que me rejeitou. É difícil? É, porque o ser humano, ele para se humanizar, ele precisa do amor, ele precisa da aceitação, ele precisa da aprovação. Ele não se humaniza se ele não tem isso. Então ficam essas falhas no desenvolvimento, no decorrer da vida da criança ou da pessoa, enfim. Aí eu faria uma pergunta assim, e como nos libertar da rejeição? Mas antes de eu entrar nesse, eu quero falar um pouquinho dos sintomas que a raiz da rejeição deixa para nós.
que são pessoas que têm sintomas de rebeldia, sintomas de ira, de amargura, de culpa, de inferioridade, autoimagem pobre, são pessoas críticas, são pessoas que têm todos os tipos de medo, pessoa que se diminui, elas são desesperançosas, elas são duras, são desconfiadas, são desrespeitosas, elas competem, elas têm ciúmes, elas são perfeccionistas. E muitas ainda se envolvem em álcool, drogas, né? Trabalhos excessivos, redes sociais. Então, ali está dentro desses desses sintomas estão a raiz da rejeição. E eu fiz aqui um gráfico, mas eu vou falar dele, né? Que a rejeição também, ela, além de todas esses sintomas de raízes que a rejeição traz para o ser humano, ela traz difamação, negação, impedimentos, indiferença, dificuldades das mais variadas, discordância, a pessoa não concorda, a pessoa é traída, a pessoa é abandonada, é desaprovada, repudiada. Então, são infinitas situações que, que acabam, assim, envolvendo a pessoa. Então, a rejeição, então, ela é assim como uma semente que é plantada em nossa vida por meio de vários acontecimentos. Ela não nasce de um único lugar, né? Por exemplo, árvores têm raízes, e as raízes determinam os frutos. Se os frutos são bons, as raízes foram boas. E se os frutos são podres, as raízes são podres. Então, o fruto em nossa vida tem origem, é onde nós estivermos enraizados. E, e eu faço assim um questionamento assim, como como quais os caminhos que eu faço para me libertar de uma rejeição? Bom, primeiramente eu tenho que descobrir a raiz. Por que que eu estou sentindo aquele determinado sentimento? Por que assim? Por que que eu estou se sentindo? Né? Eu tenho que identificar, né, a raiz do que eu estou sentindo. Segunda, a negação. Toda e qualquer negação impede a cura. Então, para mim trabalhar uma raiz da rejeição, eu preciso identificar e daí para depois ressignificar essa dor. Terceiro ponto, eu preciso perdoar a mim mesmo e aos outros, porque eu tendo a me culpar e a culpar os outros. Então, o outro ponto, eu tomar a decisão de renovar a minha mente, né? Eu não controlo meus pensamentos, mas eu consigo controlar o que alimenta os meus pensamentos. Aí está uma grande chave. Pensamentos, eles mudam hábitos. Hábitos mudam comportamentos. E comportamentos mudam crenças. E tudo isso integraliza. Eu gosto muito daquela passagem em Romanos 12:2 que fala: Não vos amoldeis aos padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimenta a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus nas nossas vidas. Então, isso é permitir renovar, porque controlar o que eu penso, não consigo. Mas o que eu alimento, isso sim. Outro ponto, aceitar-se a si mesma, buscando um autoconhecimento, auto-perceber-se, saber quem eu sou. Porque a identidade, ela se baseia em saber quem eu sou, né? O que que quero, o que que desejo, por quê. E no decorrer do teu desenvolvimento, quando é criança, quando ela passa por as diferentes fases, né, da infância, a adolescência eu sempre digo, é o retorno da tua infância, adolescência, então ali vem muitas questões assim, que eles ficam com muitos questionamentos. Eu sei porque eu fiz estágio com adolescentes e eu vi o quanto os pais não escutam esses adolescentes. E isso assim, é de extrema importância. Pais que têm filhos adolescentes, dá o poder de escuta, dá validação para aquilo que eles trazem. Porque a partir do momento que eu crio esse vínculo com adolescente, eu ali já estou configurando um futuro adulto saudável, porque é uma fase de transição e não só física, de hormônios, vem muitos questionamentos. E hoje, assim, a gente vê, assim, nem todos os pais estão preparados para orientar, as escolas também, né? Nem todas as escolas têm pessoas preparadas para essa escuta mais, eu digo assim, mais afinada. E então, eu tenho uma frase que eu gosto muito que eu digo assim, ó, eu não sou o que dizem que sou sobre mim. Então, eu saber quem eu sou, para minha identidade, é muito importante. E isso só acontece a partir do momento que eu busco autoconhecimento, que busco me auto-perceber para que desenvolva tudo isso na integralidade do ser humano. E quando passamos por rejeição, a gente temos que olhar para dentro de nós. E como será que a gente olha para dentro de nós? Tendo altos cuidados, né? Então, a importância de você ter, eu sempre digo assim, saúde mental é um conjunto de vários fatores, né? Tu ter uma qualidade no sono, tu ter bons hábitos alimentares, tu ter a prática de exercícios físicos, tu ter momentos de lazer, tu ter relacionamentos saudáveis, né? O manejo do estresse, porque o estresse também ele traz muita disfuncionalidade sobre o ser humano. Eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha para trazer dentro da, da rejeição, né? Não sei se tem alguma pergunta que alguém quer em específico. Você ainda tem tempo, pastora e psicóloga, ah, você pode tratar de um outro assunto, talvez que você queira, dentro da psicologia, trazer aconselhamentos. Bom, eu diria assim, ó, se nós nascemos dentro de uma família, nem todo mundo, né, tem os mesmos, eu sempre digo assim, a gente nem todo ser humano tem
Tem, por exemplo, assim, vou trazer um exemplo meu, né? Eu fui uma criança que fui adotada, fui abandonada, passei fome. Eu sofri isso. Para mim é bem difícil falar trazer essa temática. Assim, para mim foi bem. A gente resiste a algumas coisas na vida, né? Mas assim, claro que ao longo da minha vida eu fui ressignificando, fazendo terapia, trabalhando. Mas a gente traz, por exemplo, mecanismos de defesa que você quer defender teu eu, sabe? O teu eu às vezes, assim, tu sofreu lá atrás na tua infância alguma situação, né? Né, de abandono, enfim, essas feridas que eu citei, né, de injustiça, de traição, enfim, todas essas, eu trouxe aqui as feridas básicas, né? Mas se você não, no decorrer da tua vivência ao longo da tua vida, se você não trabalhar, sabe, você entra num sofrimento psíquico, assim, ó, o tempo inteiro, sabe? Aquilo fica assim, ó, na tua mente, né? Que a mente não para. Assim, você que tem que direcionar, você que tem que saber o que você vai alimentar. Às vezes é difícil, é que nem quando eu falo muito, quando eu palestrei já muito sobre emoções, né? Você não controla uma emoção, você gerencia uma emoção. As emoções você não consegue controlar. Você sente e aquilo vem muito forte dentro de você e você pode gerenciar. E dentro das emoções, a gente tem emoções positivas e emoções negativas. E a nossa mente, ela quer o tempo inteiro prazer. A gente não, a mente foge do sofrimento, do desprazer. Então, principalmente nas emoções, a gente tem que, assim, ó, procurar ter um equilíbrio e gerenciar as emoções a partir do momento que a gente sente, porque humanamente falando, assim, ó, a gente, às vezes, de repente, tu age assim na impulsividade por determinada situação, que se tu não tiver um controle, você faz, assim, estragos profundos na vida de quem está convivendo com você. Então, é muito importante, assim, esse gerenciamento das emoções na vida do ser humano. E quanto ao luto, psicóloga, qual é o tempo ideal para vivenciarmos um luto? E quando começa a passar já do luto para uma prisão emocional, algo que vai se tornar realmente, vamos dizer, como se a pessoa ficasse acorrentada àquela pessoa que se foi, porque afinal de contas, quando o Senhor recolhe alguém, nós temos que entender que nós temos que liberar aquela pessoa, né? Por mais que nós amamos, ela não faz mais parte do nosso cotidiano, e quando nós entramos numa prisão emocional devido ao luto, é porque nós não aceitamos a morte daquela pessoa, não aceitamos o que Deus fez. Bom, eu pensaria assim de várias maneiras, a questão do luto, né? A questão, quando você vive tempo com uma pessoa, você cria um vínculo. E esse vínculo, ele forma uma ligação. Assim, ó, falando num sentido espiritual, o que está numa pessoa, está na outra. Há uma aliança, uma ligação de almas. E a partir do momento que essa pessoa parte, há um rompimento desse vínculo. Então, tanto físico, a presença da pessoa fisicamente, quanto, quanto emocionalmente. Que às vezes a pessoa que vive com a pessoa que partiu, ela cria um vínculo muito forte com aquela pessoa. E que depois que ela parte, ela vai ter que tratar essa ferida. Isso é a ferida, ela vai ter que ressignificar essa dor.
Aí ela precisa de um apoio. Nem todas as pessoas conseguem superar logo um luto. Tem pessoas que levam anos, tem pessoas que levam umas meses, outras anos, outras, né? Às vezes partem em função daquela dor, porque a dor emocional, ela não é racional. Já diz, ó, é emocional, aquela ferida emocional, a dor da perda, ela é emocional. Então, assim, há um rompimento, né? Não só de vínculo, não só de corpos. Então, ela precisa, a pessoa que não consegue passar, superar esse luto, ela precisa alguém que dê esse suporte para ela. O simples fato dela poder falar daquela dor, as vivências que ela teve com aquela pessoa, ela já vai ressignificando. O fato dela ter esse espaço, digamos, terapêutica, que ela pode falar, que alguém só a escute, isso já é curativo para a pessoa que está no luto. Varia bastante de pessoa para pessoa. Eu conheço pessoas que já faz 2, 3, mais anos que não conseguem superar o luto, mas estão trabalhando, né? Começaram agora a trabalhar sobre isso para poder sair, que no fim se torna, né, uma prisão emocional que não deixa a pessoa vivenciar o futuro e nem o presente também, né? Mas fica no passado. Eu, quando perdi meus pais, em 8 anos, eu perdi meus pais e também perdi 5 irmãos. E eu não tive problema com o luto. Eu vivenciei um luto normal, ali de poucos dias, na verdade, e depois toquei a minha vida normal. E é por isso que eu também sempre falo que nós temos que nos preparar para este dia, que nós nos preparamos para tudo na vida, né? E não nos preparamos para o dia da perda. Então, eu comecei, alguns anos antes que meus pais morressem, eu comecei, vi que eles estavam ficando doentes, e eu comecei a orar, pedindo para que o Senhor me estruturasse e me preparasse para quando os levasse. E que o Senhor me desse uma oportunidade de ficar com eles por um tempinho, quando chegasse perto. E o Senhor fez algumas coisas e eles acabaram ficando 30 dias na minha casa. Então, quando o Senhor os levou para dentro da minha casa, eu tinha certeza que eu tinha pouco tempo com eles. Então, ali eu me aprofundei mais ainda para que o Senhor me estruturasse, e a partir do momento que o Senhor os levou, o Senhor me confortou, o Senhor me socorreu, me ajudou naquela dor que só quem passa é que sabe, ninguém que não passou sabe o significado desta dor. E eu fui a única da minha família que consegui superar desta forma a morte dos meus pais. Eu tenho uma irmã que já faz 20 anos que meus pais morreram e ela ainda não conseguiu superar, mas ela também não aceita ajuda e nem tratamento nessa área. Então, não tem como ela também superar essa dor sem a ajuda, né? Então, eu acho de suma importância nós nos prepararmos para os momentos difíceis. Eu digo isso porque eu me preparei e o Senhor me deu graça, me concedeu esta graça. Que lindo. Eu sempre digo assim, ó, falando psiquicamente e espiritualmente, ó, por exemplo, é interligado corpo, alma e espírito. Na psicologia, a gente fala real, simbólico e imaginário. Estão interligados, não há como você separar. E assim no espiritual, está lá em 1 Tessalonicenses 5:23, que sejamos irrepreensíveis no corpo, na alma e no espírito até a vinda do Senhor. Então, onde começa o processo de libertação? Às vezes é no corpo. Corpo é a nossa parte física, alguma enfermidade. Às vezes é na alma,
né? Porque dentro da alma estão todas as nossas experiências, né? Tudo que a gente vivenciou, tudo que a gente se relacionou com as pessoas, tá as nossas vontades, os nossos desejos, tá tudo dentro da alma. É como se fosse a caixinha preta de um avião que cai. Tá tudo lá dentro da alma, né? Os estudos, a formação que a gente teve. E o espírito? Onde é que está aquela partezinha do espírito? Aqui, ó, na horizontal, eu estou com a Iracema e com as demais em conexão. E em cima é do Todo-Poderoso. Na vertical, então, há um alinhamento aqui. E aqui o espiritual é a conexão na vertical. Foi isso mesmo. Eu posso falar pela experiência, sim, Iracema, que eu tive claro, nesses projetos sociais que eu trabalho com escuta clínica. Mas dentro dessa escuta clínica, a gente como psicóloga, a gente tem, a gente escuta tudo, tudo. Mas eu posso dizer assim, ó, com absoluta certeza e convicção, eu só tive sucesso quando eu passei a entender o mundo espiritual. A partir do momento que eu me movimentei para compreender o porquê disso, porquê daquilo, por que está acontecendo isso, por isso que hoje, assim, é a minha ferramenta, o mapeamento. Então, eu faço umas 4 a 5 escutas clínicas e daí eu consigo diferenciar o que é o psíquico e o que é o espiritual, né? No espiritual, eu me detenho nas portas abertas, né, na pessoa. E daí eu monto, eu tenho todo um mapa, né, com 2 cadeias geracionais, que ali eu monto a pessoa, quantos filhos, tem netos, né? Então, quais os padrões de comportamento que se repetem, que vem vindo. Que às vezes, assim, o vô lá em cima bebia, ou tinha adultério, ou tinha derramamento de sangue, enfim, e às vezes vem se repetindo. E se não há alguém que se posicione e que cancele tudo isso, vai continuando, né? Que o mundo espiritual ele é real, né? A gente vive num mundo natural. Mas aí o mundo espiritual ele interfere e adentra dentro do mundo natural nas nossas vidas através de portas. E a gente tem que E, identificar quais as portas que estão nós abertas sobre nossas vidas. Nós trabalhamos muito aqui nisso, né? Na verdade, o projeto é sobre isso, uma mulher curada e uma geração abençoada, né? Para quebrar ciclos viciosos, né? Ciclos de dores, tudo aquilo que os nossos antepassados fizeram, a necessidade de vir, como se dizer, à tona agora, ser apresentado diante de Deus, né? E fecharmos essas portas geracionais para que em nós, com o nosso posicionamento, seja fechada, lacrada essas portas, para que esses demônios geracionais não tenham mais êxito sobre as nossas vidas, muito menos sobre a nossa família e a nossa geração. Então, Nossa descendência. nós trabalhamos nesta linha para sermos curadas, né? Para tratar as nossas feridas, para tratar o nosso comportamento, porque só nós, com o nosso posicionamento, é que podemos fechar essas portas para que os nossos descendentes tenham, né, sejam abençoados. Eu sempre digo, às vezes as pessoas dizem, mas como que eu vou saber que eu vou colher no amanhã, que a minha família vai ser? Eu digo, é muito simples. O que você plantou hoje? O que nós plantamos hoje é o que nós colhemos amanhã. Então, se eu planto posicionamento diante de Deus, se eu planto uma busca intensiva, né? Se eu planto oração, palavra, jejum, a renúncia, né? Que é a separação do pecado,
Ninguém vive em santidade se não deixar o pecado de lado, se não renunciar aquilo que não agrada a Deus. Então, se eu fizer tudo isso, eu vou estar completamente conectada com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e a ordem vai vir dele, né? E todo o mal vai ser dissipado através do nosso posicionamento. 70%, mais ou menos, né, uma média, não estudei esta área, mas por experiência própria, eu digo que as nossas bênçãos, tudo que acontece nas nossas vidas, de bom ou de ruim, são posicionamentos nossos. Nosso bom posicionamento traz bênçãos sobre a nossa vida, o nosso mau posicionamento traz desgraças, porque tem muitas vezes que a palavra correta é isso mesmo, porque nós vamos levar para a nossa descendência uma colheita muito ruim se nós não nos posicionarmos hoje para que essas portas geracionais estejam fechadas, para que nós possamos vivenciar uma vida plena com Cristo hoje e determinarmos as bênçãos sobre a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, né? Talvez nem vamos estar aqui mais quando termos os nossos bisnetos, eu espero estar, claro, mas se Claro. eu quiser, eu vou morrer feliz, eu vou com Cristo feliz, porque eu sei que eles vão ter uma cobertura de oração. Então, quando vier a tentação, quando aquele espírito que eles não querem perder território lá do passado, quiser voltar, o Senhor vai olhar e vai dizer: não, tem a oração da minha serva depositada aqui em prol É, dele. Então, a resposta para você é não, não toque, não chegue perto. Então, o posicionamento traz para a nossa vida tudo aquilo que Deus tem para que nós chegamos a vivenciar o propósito dele, passando pelos processos. Se nós nos negamos passar pelo processo, nós não chegamos até o propósito. E o é, processo, eu sempre digo, não é fácil, é não, só para quem quer viver o propósito mesmo. só Entrar quem nos quer. E, por exemplo, em Atos 3,19, fala: arrependei-vos e confessai para que sejam cancelados os vossos E o teu pai, pecados. eu botei que era 70 quilos. Sim, então a palavra ela é tudo, né? E nunca devemos orar sem ser por dentro também de um versículo bíblico, de uma palavra, porque na palavra está a resposta para todo tipo de assunto e todo tipo de problema que tem na nossa vida, de adversidade. Ah, Aprendi com o Senhor desde que eu aceitei e oro sem ser dentro de uma palavra. E gosto de separar. Até ela está aqui na reunião, ela vai rir, porque ela diz assim, ó, que gosta de ouvir as minhas orações, porque as minhas orações têm tópicos. Eu achei engraçado o dia que ela falou isso, que não tem salada, porque tipo assim, ó, eu quero orar por uma determinada situação, ou por uma área. Eu vou lá, pego um versículo naquela área e vou orar. Depois eu pego outro na outra área e vou orar. Porque até para nós orarmos, nós temos que ter sabedoria. Não podemos fazer uma salada diante de Deus, né? A Bíblia diz que nós sofre por falta de conhecimento, né, de entendimento. Então, até a oração, ela tem que ser muito bem especificada diante do Senhor, né? Como é preciso, como nós queremos alguma coisa. Eu sempre explico para elas, vamos dar aqui exemplo de um carro. Eu estou orando porque eu quero um carro. Eu digo para elas, qual carro você quer? Qual marca você quer? Qual cor você quer? Especifique, pegue um caderno, coloque, porque se todo dia você mudar a marca do carro e a cor do carro, você vai continuar andando a pé, porque diante do Senhor nós temos que ter um posicionamento daquilo que nós queremos. É sim, sim e não, não.
Em Mateus, sim, sim, não, não. O que passa disso é maledicência maligna. Que nem quando você fala a questão ali de, por exemplo, eu gosto muito daquela passagem, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Às vezes as pessoas, mas eu não tenho vida abundante. As pessoas se perguntam, mas por que que eu não tenho vida abundante? O que que está acontecendo? Porque às vezes vem vindo pecados geracionais. Outra porta, assim, que eu trabalho, assim, que meio que, nossa, eu cuido muito para não passar despercebido, Iracema, é a questão do pecado oculto. Quantas pessoas, né? Tá lá em Provérbios 28:13, né? O pecado oculto. Às vezes as pessoas têm vergonha de falar aquilo, determinada. Um exemplo, eu fiz aborto. Eu abusei, né, de um tio, abusei de um sobrinho. As pessoas têm vergonha de falar daquilo. Então, aí você não pode nem fazer uma oração, você não tem, a pessoa não vai alcançar ali a vida abundante se ela não trazer a luz e não rasgar aquela promissória que eu disse que a força contrária tem e limpar, né? Então, são vários quesitos que a gente tem que estar muito atenta, né? Tanto na escuta, né? Como no discernimento. Inclusive, agora, mês que vem, eu vou a Curitiba, em maio, fazer um curso com o pastor Oswaldo Lovo, só sobre discernimento. Então, eu quero É, me aprofundar, buscar mais, né, Iracema? É uma área que eu gosto, é uma área que eu vejo que eu alcanço muitos resultados, é uma área que assim, ó, uma pessoa indica a outra, entende? Para mim fazer esse trabalho e principalmente, assim, às vezes, nossa, me chamam de novo para fazer esse projeto social, vou eu lá fazer. Mas para mim isso é tão, como é que dizer? Eu não tenho palavras para mensurar, assim, dos resultados que isso me dá. Entende? Então, quando você, assim, ó, tem essa sensibilidade, eu diria, do Espírito Santo, né, que ele te dá, quando eu termino, assim, quando eu termino, nossa, que maravilha, sabe? Tá tudo aqui, a luz, tá aqui, ó, tá esclarecido. Então, você ensina, você leva um conhecimento para a pessoa que até então ela não tinha. Então, a pessoa vai sabendo também como lidar, né, com as questões da vida dela. tem isso sobre os pecados. Muitas pessoas elas não têm nem conhecimento disso porque elas não foram ensinadas, né? Elas não foram direcionadas. E infelizmente hoje em dia nós também não temos assim um ciclo de pessoas muito grandes que possam estar ouvindo essas pessoas, né? Com fidelidade, ficar só entre elas o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso tem dificultado a libertação de muitas vidas também. Eu já conversei com pessoas que elas falaram para mim que elas sabiam que tinha que ter essa conversa, que tinha que ter essa confissão, né? E fizemos isso juntas, orei por elas, foi feito o desligamento no mundo espiritual, mas que elas não haviam feito antes por não ter achado uma pessoa de confiança para poder conversar, para poder desabafar, né? Então, eu fico muito feliz por Deus estar levantando muitas mulheres nos quatro cantos do mundo para fazer esse projeto, porque, pelo que eu percebi até agora, pelo que eu vejo, esse trabalho está sendo feito somente por mulheres, a não ser que eu esteja equivocada, mas que eu Hum. conheço até o momento, por mulheres, que até mesmo homens chegam para confessar. Uma vez o pastor me chamou para conversar, ele ouviu um áudio meu em um grupo, ele me chamou e ele disse que ele não tinha confiança em ninguém, mas ao ouvir o meu áudio, o Senhor trouxe ao coração dele uma confiança que ele podia falar comigo. Então ele conversou comigo, relatou o problema, a gente conversou. Aí eu perguntei a ele: você vai fazer o que eu vou aconselhar você, senão vai ser perda de tempo. E ele disse: não, eu vou fazer porque eu preciso, eu quero salvar o meu casamento. Eu disse: então está bem, então vamos começar.
Eu fiz um trabalho com ele ali, mais ou menos um mês, trabalhando, direcionando ele de tudo que ia fazer, primeiro iniciando, é claro, pelo perdão ali, né, por Uhum, esclarecimento, enfim, não vou dar aqui por falta, por ética, né, o que foi falado, e nem devemos mesmo, e uhum. passou-se um tempo, e ele mandou uma mensagem, foi a última que ele mandou, me agradecendo a Deus pela minha vida, que ele havia conversado com sua esposa e eles haviam restaurado juntos o casamento. E era um pastor, cuidava de uma igreja, mas que não tinha ninguém para conversar. E a partir daquele momento o Senhor mudou a história dos dois. Isso já faz alguns Ah, anos, mas isso isso assim, para a gente, né? A gente que faz esse tipo de trabalho, isso, como eu disse, é imensurável, né? Não tem preço. eu fico É, é, assim, parada, eu fico sentada às vezes no sofá e disse, meu Deus, eu queria poder te agradecer, mas eu não tenho uhum. palavras para isso. E é por isso que direto eu posto no grupo e digo para elas, pede ajuda, sozinha ninguém consegue. Eu também tenho pessoas acima de mim que me ajudam, que me orientam, que oram por mim, né? Pessoas que eu cometo erros também, que eu vou, que eu falo, que eu converso, que oram por mim. Então, nós precisamos de alguém que nos ajude. Sozinha ninguém consegue, ninguém consegue. Eu digo isso por um exemplo que Deus de Jesus, quando ele foi para o Gólgota, alguém precisou carregar a cruz dele para mostrar para nós que sozinha nós não conseguíamos. Mesmo ele sendo um homem, ele teria a graça de levar para o ser filho de Deus. Mas Deus quis ali dar para nós uma grande lição de que nós não conseguimos sozinha, principalmente quando nós estamos feridos, assim como Jesus estava muito ferido, ele precisou de ajuda. Então, nós precisamos de ajuda para que o Senhor venha curar as nossas feridas. Então, eu bato muito nessa tecla, peça ajuda, me chame no privado, vamos gerar um link, vamos conversar. Elas sabem que vai ficar entre nós e Deus. Então, às vezes eu digo, se é muito íntimo, manda um áudio, manda uma visualização única, se você se sente mais à vontade. Respondo para elas, depende do que elas falam, mesmo não mandando em visualização única, mas eu mando em uma visualização única, já que eu vou responder numa profundidade mais além, né? E sendo ah, delas o assunto, eu procuro preservar todas o máximo, então, sozinha nós não vamos conseguir. E é por Não, isso que hoje você está aqui trazendo essas orientações, por é, isso que outros já passaram, o Senhor vai trazer outros, porque sozinha não chegamos a lugar nenhum. é verdade, Iracema. Uma das coisas que eu aprendi no seminário que assim me chamou muita atenção foi quando você fala ali da cruz, né? A pastora Tânia sempre usava esse exemplo assim, ó, que a cruz não é algo automático. Ah, por exemplo, é que nem você entrar numa sala que está escuro. O que que você vai fazer? Você tem que ligar a luz, né? E assim é a cruz. Você tem que levar até a cruz. Sabe, aquilo que se eu gravei assim de uma forma tão peculiar, né? Eu disse, nossa, às vezes, como tu, né, você antes citou, não fica dizendo tudo que é carro, especifica, né? Assim, aquilo que te atormenta, aquilo que te aprisiona, leva até a cruz que o Senhor levou, né, sobre si todas as nossas enfermidades, né? E lá em Isaías, né, que nem fala ali em Isaías 53, 3, né? Para quem sofreu mais rejeição que Jesus, né? Uma passagem assim, de uma profundidade que quando eu li essa passagem, eu fiquei muito tempo meditando sobre aquela palavra, porque, nossa, ó, ele é desprezado, rejeitado, abandonado pelos homens, um homem de sofrimentos e dores e que sabe o que é padecer e adoecer.
É como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado, e deles não fizemos caso, nem tínhamos qualquer estima por ele. Em Isaías 53:3, né? É uma passagem assim que fala da rejeição, o que Jesus passou. E E a se gente nós também tivermos, tem muitos outros exemplos, né, na Bíblia, assim, de rejeição, de... Claro que o tempo é curto para a gente falar tudo, mas é uma temática, assim, que tem muito conteúdo. e também, tipo, se a mulher está ferida. Eu já conheci também muitas pessoas que falaram para mim, Iracema, eu sabia que eu podia falar desta forma com Jesus, com o Espírito Santo. Eu digo, ele é seu amigo, senta com ele, convida ele para sentar com você, conte a sua história para ele, que quando você terminar de contar a sua história, você vai estar chorando, você vai estar aliviada, você vai estar confortada. Porque se a mulher está ferida, nós, se estivermos feridas e não chegarmos, como diz você, à cruz, não levarmos e não depositarmos, não contarmos, não sermos franca, que eu sempre digo, né, pecado não tem apelido, pecado tem nome, É, feridas não tem apelido, feridas têm nome. Então, nós temos que ser franca com Jesus. Senhor, eu estou fraca, eu estou fraca. Senhor, eu estou caindo, eu estou caindo. Eu estou esfriando, eu estou esfriando. Senhor, eu preciso do teu socorro. Eu é, sempre digo, grite, se escabele, se jogue no chão, faça como aquelas crianças que querem um doce, mas faça alguma coisa e chame a atenção de Deus para você e é isso conte aí. a sua história. Não diga para Jesus que está tudo bem, se não está, porque o Espírito sonda o nosso coração. É, E aí ele não vai poder operar uma cura na nossa vida, porque nós estamos tentando enganar o Espírito Santo. Então, dificulta a cura quando nós não somos sinceras diante do Senhor. mas a Mas eu libertação espiritual em si, ela é para cristãos, né, Iracema? A pessoa tem que querer, né? Então, primeiramente a pessoa tem que querer. Aí a gente que está, né, auxiliando, ajudando, às vezes num processo de libertação na vida de alguém, então, primeiramente ela tem que ser cristã. Ela precisa dar passo, não, eu quero. Aí a gente vai apresentando as chaves, né? Principalmente do mundo espiritual, para que a pessoa, né, possa identificar o que que é dela, porque tem a lei da responsabilidade e tem a lei da herança. Então, não achar que tudo é dos antepassados. Não funciona assim, né? Então, são duas vias. porque tem coisas que são hereditárias, mas tem coisas que nós fizemos por conta própria. É Nossa isso aí. ação, o nosso falar, as nossas atitudes, os nossos comportamentos que geraram algumas coisas sobre nós. Então, nós precisamos ser sinceras diante de Deus para começar a vir, né, a libertação sobre as nossas vidas. E com toda certeza, o eu quero é a virada de chave para Deus começar a trabalhar na vida de Amém. qualquer pessoa. Eu quero agradecer a sua presença nesta noite, foi de grande importância, uma conversa muito abençoada. Eu creio que falou não só comigo, mas também com todas as mulheres que aqui estão, as que vão assistir depois, porque muitas não podem estar aqui ao vivo, e que o Senhor possa continuar lhe abençoando, lhe dando graça, ânimo, coragem, e que os resultados sejam cada vez maiores aí nesses projetos sociais por onde você passa também, e grandes testemunhos venham depois chegar até seus ouvidos com testificações dizendo quanto Deus operou através da sua vida. Que Deus possa Ah, lhe abençoar poderosamente em nome de Jesus. em nome de Jesus eu recebo.